Olá pessoal, aqui o Gilgamesh Rei Teórico. Eu estou aqui trazendo a parte 2 de Eu no Mundo de Fate Zero. Eu queria dizer que eu vou alterar algumas coisas, como por exemplo meus pais foram assassinados por um assassino que nunca foi capturado pela polícia. Eles também eram donos de uma empresa chamada Stark Corporation. Meu nome Gogeta Stark. Mais uma coisa, quando o meu personagem dessa dimensão estiver lutando, vou narrar em terceira pessoa. Bom, era só isso. Continuando a teoria, no exato momento onde o servo Reader aparece, ele diz: todos vocês abaixem suas armas, porque o rei chegou. No exato momento em que o Reader aparece, uma espécie de poeira dourada nos surge no ar e começa aos poucos se juntava, formando o corpo de uma jovem garota de cabelos loiros que parecia ter entre 19 a 22 anos, com uma armadura dourada, dizendo: como assim, rei? Com te através mestiço vira-lata, nesse mundo há somente uma governanta, essa sou eu. Os servos ficam bem impressionados com a arrogante mulher, que se intitulava de única rei, mas mesmo com tamanho arrogância, o Reader, conforme mesmo o caso digas teu nome, o único rei. A mulher com extrema arrogância diziam: mestiços, vocês são tão patético e nem sequer sabem meu nome. Meus pensamentos, mas que porra está acontecendo aqui? Quem diabos? E essa doída mais nesse exato momento, meu celular recebe uma mensagem. Eu ficou bastante impressionado e super preso pela mensagem que diziam de cachorro caramelo pra rei da zoeira. Eu sem querer te enviei pra uma dimensão alternativa da história original, onde o Gilgamesh e uma garota, ela se chama de Gilgamesh. Então e só isso mesmo. Meus pensamentos caramelo, eu te amo, cara. Essa versão do Gilgamesh é muito gostosa, talvez até mais que a história. Bom, deixando de lado, ela continua arrogante como sua versão masculina. Que seja bom ou melhor deixar isso de lado, porque a luta vai começar. Enquanto o Berserker encarava a Archer, ela dizia: seu cachorro louco, quem te deu permissão para me olhar? Enquanto disparava muitas armas de portais mágicos, enquanto o Berserker segurava uma espada em pleno ar, ao mesmo tempo que rebatida uma lança causado uma explosão, deixando a Archer incrivelmente irritada, enquanto ela dizia: meus precisos tesouros, enquanto continuava disparando armas, sempre sendo defendidas pelo Berserker, até que um projetil atinge em cheio, fazendo uma explosão de raios. Quando o combate estava prestes a continuar, o mestre da Archer utiliza um selo de comando, fazendo a Archer recuar, deixando ela incrivelmente irritada, enquanto dizia: maldito, tu que homem usas fazer uma rainha recuar, para logo em seguida dizer: escute, mestiços, o Graal pertence apenas a mim e não entregarei a ninguém. Enquanto desaparecia em poeira dourada, meus pensamentos, muito bonita, mas tem um pavio curto. Mas meus pensamentos são interrompidos por um grito do Berserker, que começa a correr em direção da Saber, querendo desferir um golpe, mas o Lancer entra no meio do ataque, o bloqueado, fazendo o Berserker recuar. Enquanto ele dizia: Berserker a Saber, e minha oponente se deseja matá-la, terá que passar por mim. Contudo, arrombado, o mestre do Lancer usa um selo de comando, fazendo o Lancer atacar a Saber junto com Berserker a Saber. Por estar com um braço ferido pelo fantasma nobre do Lancer, estava com uma desvantagem no momento que eles iria finalizá-la. Eu dou um chute no Lancer e longe, levantando uma cortina de fumaça, enquanto dizia: 2 contra 1 e covardia. E você, seu calvo, não achei a honra de um brabíssimo comedor de casadas como essa lenda de Armund o Adoibne, o primeiro guerreiro dos Cavaleiros de Fianna. Ele também é conhecido como Diarmund of the Love Spot por causa de uma maldição lançada a ele por uma jovem, que faz com que todas as mulheres que vejam seu rosto se apaixonem por ele, deixando as pessoas em choque, principalmente o Diarmund, pelo apelido que eu dei para ele. Enquanto a fumaça se desfazia, até que uma risada poderia ser ouvida vindo de Diarmund pelo apelido que eu dei para ele, dizia: nossa, garoto, você tem um grande
senso de humor. Viu quando a poeira se abaixa, os mestres dos servos dizia: espera esse garoto. E o guerreiro celestial deixando os servos sem a saber. E o lancer sem entender muito. Aí Deus fala que já ouviu boatos e histórias sobre esse garoto. Dizem na Segunda Guerra Mundial ele sozinho derrotou os Estados Unidos com apenas 11 anos de idade. Mas ainda assim um motivo e desconhecido desde esse dia. Ele ficou famoso pelo mundo todo como a nação de um homem só e passou a ser temido pelas outras nações, deixando a saber o lancer e o Rider chocados com isso. Enquanto Kiritsugu pensava: o garoto mais forte do mundo será as chances de vencermos essa guerra e praticamente impossível. Esse garoto pode ser tão poderoso quanto um servo ou até mais poderoso que um. Eu falo pelo O que parece, eu não preciso me apresentar nem mesmo dizer que sou mais estranho. Essas informações são muito sigilosas. Apenas os engravatados arrogantes dos presidentes sabem. Então, ao que parece, a organização dos magos possui uma grande influência social pelas nações. Impressionante. Bom, mas isso não faz diferença. O que importa é que essa é uma guerra onde guerreiros com grande honra morreram em batalha. E não vou permitir que um mestre covarde, que não é ninguém sem um servo, mache essa honra. Rider: exatamente, criança, você tirastes as palavras da minha boca. Ouviste, mestre do lancer? Se prosseguir manchado, a honra do lancer terá não apenas a saber, mas o homem mais forte do mundo e o rei dos conquistadores escadar contra seu servo. Enquanto Rider parava ao meu lado, o mestre do lancer, intimidado com tamanha ameaça, manda o lancer recuar, assim como o berserker desaparecia em fumaça. Lancer, rei dos conquistadores e guerreiro celestial, agradeço do fundo do meu coração por defender em minha honra. E um prazer, comedor de casaza. Fazendo o lancer e o Rider rirem enquanto o lancer desaparecia em poeira dourada. Rider: eu também irei me retirar, mas antes disso ele estenderia sua mão para mim enquanto dizia: garoto mais forte do mundo, não é? E um grande prazer conhecer você. Espero que um dia tenhamos uma conversa bem mais civilizada. Eu dou um sorriso e falo: claro, por que não? Enquanto dava um aperto de mão para o Rider pega seu mestre e sair voando na sua carruagem, então eu coloco minhas mãos no bolso e começo a caminhar para ir embora, até que a saber fala para eu esperar porque ela queira agradecer pela minha ajuda e fala que eu fui bastante corajoso. Eu me virou e digo que não tem problema, só fiz o que achei o certo. Não sou do tipo que espera um agradecimento. Até que em alta velocidade eu apareço na frente dela, deixado tanto a saber como a Deus impressionada com minha velocidade, até que eu dizia: olha nos livros o rei Arthur, e bem diferente, mas olhando pessoalmente você é uma mulher bastante atraente, sabia? Deixando saber a verdadeira identidade da saber. Bom, como posso dizer, desde quando eu tinha 5 anos, fiquei bastante interessado sobre as grandes lendas heróicas da história humana, tanto que eu gravei todos os mitos e lendas escritas nos livros. E na sua batalha contra o Lancer, eu sabia que você era uma cavalheira pelo seu estilo de luta e suas posições de batalha. Logo ficou claro que você deveria ser um herói que portou alguma espada. Mas quando você revelou aquele pequeno brilho dourado da sua espada, ficou claro para mim quem você era. Confesso que no começo fiquei bastante surpreso, mas depois de repensar que no tempo que você nasceu os homens era que tinham uma posição de autoridade, poder, mais influência social que as mulheres, eu cheguei à conclusão que você se disfarçou de homem para poder subir ao trono. Estou errando, fazendo a saber ficar ainda mais impressionada porque eu tinha falado exatamente tudo que ela fez em vida, como se eu conhecesse ela desde sempre, até que ele dizia: impressionante, sua dedução está correta. Eu dou um sorriso e falo que no passado o machismo realmente era normal, mas agora isso não. E quando eu falo, aí Deus se aproxima de mim e fala: então você é um mestre da guerra do santo grau. Eu dou um leve suspiro e falo que não, eu não sou um mestre, enquanto mostrava minhas mãos para duas verem que eu não tinha nenhum selo de comando. Saber se você não é um mestre porque estava aqui no meio do nosso confronto. Eu falo que o motivo
disso e porque eu achei estranho da noite pro dia vários Ki poderosos apareceram no Japão. Isso me deixou intrigado. Quando eu falo isso, as duas ficam confusas e perguntam o que era esse tal Ki. Eu digo para elas que aqui não é um bom lugar para conversar sobre isso, estamos sendo observados por um zero. Vamos para um lugar mais reservado, fazendo elas acenar com a cabeça até que o celular da Irisvel recebe uma ligação do Kiritsugu, onde ele dizia que gostariam de conversar comigo e fala para a Irisvel me levar até o esconderijo deles. Eu tinha escutando tudo com minha super audição, mas fiquei calado até que a Irisvel fala que irá nos levar para o esconderijo deles e fala para saber, e saber ficamos conversando enquanto a gente caminhava até o carro. Meu celular começa a tocar. Quando eu atendo era o Frankenstein dizendo para eu voltar para casa porque uma série de desaparecimento de crianças estava acontecendo pela cidade e era para eu tomar cuidado. Eu digo para o Frankenstein não se preocupar, afinal ele sabe melhor que ninguém como eu posso me defender sozinho. Quando eu desligo meu celular eu pergunto para saber se o Caster apareceu no porto em algum momento. Enquanto entramos no carro, saber não, ele não apareceu em nenhum momento até que somos surpreendidos pela maneira como a Irisvel acelerava o carro, dirigindo ele descoordenadamente, deixando a saber bastante, deixando tanto eu como a saber preocupados até que eu fico sério e uso minha telecinese para parar o carro, deixando as duas impressionadas. Quando elas iam perguntar alguma coisa, um ataque de magia acerta o carro causado uma explosão. Mas Caster, impressionante, Joana, seu amigo conseguiu te salvar e sua mestre, enquanto ele me olhava flutuando no céu, enquanto segurava as duas nos meus braços, onde a mais impressionada era a saber nos seus pensamentos ele previu o ataque salvar a Irisvel e eu em um único segundo. Ele com certeza não é uma criança normal. Enquanto eu descia lentamente para a estrada, os Caster começa a dizer as mesma merda da história original, deixando a saber puta, fazendo ela lançar um ataque, enquanto diziam que não erraria o próximo, fazendo Caster recuar. A Irisvel dá um suspiro e pergunta a Ok, será que ele queria saber? Fala que deveria ser apenas um servo louco, até que a Irisvel fala, mesmo assim ele acabou destruindo o nosso carro, estamos sem carona. Eu falo para elas não se preocupar, então eu uso minha telecinese junto com a manipulação de matéria, crio um carro muito bem mais bonito só pra minha amostra, deixando as duas impressionadas com minhas habilidades. Oi pessoal, eu sou o Gogito, personagem criado por esse teórico humilde, e sim, eu posso quebrar a quarta parede e falar com vocês que estão assistindo essa teoria. Eu estou aqui para dizer, deixem o like e se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para seus amigos que também gostam de teorias e também sobre meus poderes. Quem ainda não sabem, o Saiyajin 20.000 sabe, Super Saiyajin infinito tem todos os poderes, assim como os dos anjos. Eles me ensinaram a utilizar todos os poderes. Volta para a teoria Gilgamesh. Rei teórico, tá bom, mas volta pro seu universo, cara. Aí seguem esse roteiro. Vagabundo Gogito, cara chato. Falou galera, voltado para a teoria. Saber Gogito, com quem você estava falando agora? Eu nada, não estava apenas pensando alto, desculpe. Bom, vamos indo, Kiritsugu deve estar esperando a gente. As duas concordam e vamos direto para o castelo. Assim como na história original, Kiritsugu explica sobre o nobre fantasma que deixou o braço saber incapacitada por um tempo indeterminado, enquanto eu apenas estava sentado com os pés na mesa, onde eu falo, se você tem algo para me perguntar, perguntem. Logo ficar me encanrado sem motivos me irrita. Kiritsugu, muito bem, poderiam me dizer por que uma pessoa de extrema importância pro governo está aqui na Guerra do Santo Graal? Deixado a sala em silêncio por um minuto até que eu começo a rir e falo para ele, a pergunta seria, por que vocês magos estão fazendo uma guerra justo na cidade onde o homem mais forte do mundo vive? Ou vai me dizer nesta cidade? Deixando que
Kiritsugu um pouco pensativo. E verdade, eu sei que a família principais de magos iria fazer uma guerra do Santo Graal para alcançar a verdadeira magia. Mas justo na cidade desse monstro, eles acharam mesmo que isso não ia chamar a atenção dele. Tem algo de errado nessa guerra. Seus forma dos seus pensamentos. Ele pergunta: por acaso você seria um mestre? Deixando-a saber em guarda perto da Irisvel. Eu dou um sorriso enquanto levanta minhas mãos sem nenhum selo de dizendo: não, eu não sou um mestre, mas se eu quiser eu poderia me tornar um a qualquer momento. Deixando todos intrigados com minhas palavras, o Kiritsugu fala que isso é impossível. Apenas aqueles escolhidos pelo Santo Graal recebem os selos de comando para invocar servos. Eu começo a rir e falo que ele mais tolo do que parece. Enquanto materializava um celular mágico aparece na minha Irisvel. Pergunta a Oki: e esse celular na sua mão? Eu dou um simples sorriso enquanto ativava o celular e digo: esse é um aparelho que eu construir que me permite conjurar feitiço, lançar maldições, curar feridas e outras coisas. Claro, eu posso fazer tudo. As coisas são muito mais precisas e sem falhas. Bom, se fosse para dar um nome, seria uma varina mágica ou cajado mágico dos magos e bruxos. Deixando todos impressionados com o equipamento super desenvolvido. Mas até que começo a desenhar em pleno ar um novo selo de comando e simplesmente dou uma ordem para saber, dizendo para ela acariciar a cabeça de Irisvel, onde a saber obedece minha ordem contra sua vontade, deixando todo mundo na sala assustado. Kiritsugu em seus pensamentos: impossível. Como ele fez isso? Ele criou um selo de comando aleatório e controlou um servo que já possuía mestre. Até que eu falo: como pode ver, eu posso invocar um servo ou até mesmo usar o servo de outros mestres para fazer o que eu quiser. Enquanto guardava meu celular, fazendo os outros dois selos de comando desaparecer. Saber como você conseguiu fazer isso? Você foi contra as regras de um objeto que é praticamente onipotente. Isso deveria ser impossível. Como você fez isso? Eu fico sério e pergunto para o Kiritsugu qual o objetivo das três grandes famílias de magos pelo Santo Graal. Saber me dizer o desejo pelo qual eles almejam. Ficam sério e diz o motivo das três grandes famílias de magos e de todos os outros magos no mundo e chegar na raiz. A Irisvel saber pergunta a Oki: é essa tal raiz e por que isso é tão importante para três grandes famílias de magos importantes desejarem tal coisa para o Santo Graal? Eu dou um leve suspiro para começar a explicar a raiz. Na verdade, não algo tão simples. E como vocês pensam, ela é a fonte de toda a magia. Tudo que conhecemos sobre magia veio da raiz. A mana, circuitos mágicos, Magicraft, tudo que consiste em mana, sabem? Eu fiquei me perguntando por que as três grandes famílias de magos fizeram uma guerra do Santo Graal aqui na cidade Fuyuki. Até que veio na minha cabeça: em Fuyuki tem eu. O Kiritsugu sério pergunta onde eu quero chegar. Eu: bom, e bem simples. Você nunca se pergunta por que diabos eu sou tão poderoso, mesmo sendo apenas uma criança de 12 anos. Isso não é algo além de compreensão mágica. Mesmo que eu fosse um pródigo das artes mágicas, meu nível equivale ou é até mesmo supera muitos espíritos heróicos das lendas. Isso não é normal mesmo para um prodígio. Mas deixado isso aí de lado, o ponto aonde eu quero chegar e que você, Kiritsugu Emiya, tem o trabalho de invocar um servo poderoso e matar a tal criança que tão poderosa quanto um espírito heróico e levar seu corpo intacto para as três grandes famílias de magos. Todos na sala ficam chocados com isso. O Kiritsugu, ainda com sua expressão neutra, fala que eu sou mais inteligente do que aparento ser. Você descobriu o plano das três grandes famílias. O Santo Graal nunca foi o verdadeiro objetivo dessa guerra. Verdade sempre foi você, Irisvel, perto disso e mesmo verdade. Mas porque eles querem o corpo de uma criança? Isso não faz sentido. Saber na verdade faz. Irisvel dizia. Saber em Cat me olhava: o que você nasceu da raiz. Eles têm certeza que seu poder vem da raiz. Assim como você mesmo disse, seu poder e habilidades superam muitos espíritos heróicos, inclusive os meus. Mas diga a verdade, você
você nasceu tendo ligação com a raiz. Quando eu estava prestes a responder, eu sinto uma energia família com minha perspeção extrasensorial entrando na área do castelo, junto com energia de várias crianças. Aquele filho da puta do Caster veio pra cima de vocês e ainda trouxe crianças de refém. Antes que eu respondesse para eles, eu aviso que o Caster está nos arredores do castelo e está com reféns, deixando todo surpreso quando Kiritsugu fala para Irisvel pegar a bola de cristal para saber onde o Caster está. Irisvel afirmar sobre Oki. Eu falei que o Caster está perto do castelo e também está com reféns. Quando Kiritsugu ia dizer alguma coisa, eu já não estava mais presente na sala, nem mesmo a saber tinha notado que eu saí do castelo tão rapidamente. Enquanto com Caster, muito bem, crianças, vocês são as oferendas para minha viagem sagrada. Enquanto ele dizia seu discurso de psicopata, um poderoso chute atinge seu rosto, floresta levantando uma cortina de poeira. Enquanto no castelo, a saber, queria me ajudar na batalha contra o Caster, mas o Kiritsugu disse para ele não se ele foi capaz de subjugar o Lancer e o Berserk ao mesmo tempo. Ele com certeza tem um poder próximo ou até superior ao seu. Eu então o saber. Sejam sinceras, você também não está interessada em saber o nível de poder desse garoto. A saber fica uns 5 minutos calada até que ela concorda e disse que vai intervir caso a luta se torne muito perigosa. Mas por outro lado, a saber, em seus pensamentos, ele está certo mesmo. Ele sendo uma criança, ele conseguiu subjugar 2 servos com relativa facilidade. Confesso que estou interessada nas habilidades dele. Enquanto isso, na batalha contra o Caster, eu chego até as crianças e falo para elas não se preocupar porque eu vou ajudar eles. Eu me abaixo na mesma altura da barriga das crianças e uso minha visão de raio-x para procurar as criaturas do Caster, e quando eu encontrei todas, usei minha visão de calor combinada com minha visão microscópia, fazendo um ferimento incrivelmente preciso às crianças. Ou então eu falo para elas irem embora daqui. As crianças apenas me agradecem e saem correndo para fora da floresta. O Caster se levanta com seu nariz quebrado, enquanto dizia totalmente eufórico: maldição, maldito sejam sua criança. Essas oferendas era para Jeana, minha virgem sagrada. Eu dou um pequeno suspiro e falo para ele para de usar drogas. Essa loira gata e o próprio Rei Arthur na versão gostosa. A sua virgem nem mesmo foi invocada nessa guerra. Para de ser retardado mental, cara, vai no psicólogo. Você precisa dar um jeito nessa sua obsessão pela Jeana Dark. O Caster, ainda totalmente irritando, invoca seu livro mágico e começa a invocar inúmeras criaturas do solo, me cercado por completo. Porém eu estava com uma expressão calma e serena, sem nenhuma preocupação, enquanto dizia para ele tomar cuidado com seus atos porque um dia sua conta vai ser cobrada por cada um. O Caster manda todos seus monstros pra cima de mim. As criaturas tentaram me agarrar com seus tentáculos, mas eu me esquivei facilmente do ataque, enquanto segurava um dos monstros e começa a girar em círculos, fazendo ele colidir com os monstros, e ainda tinha muitos monstros em volta. Eu usou o Kezando Freeza criado dos discos vermelhos, jogando para meus lados, enquanto os controlava, fazendo eles cortarem todos os monstros em volta. O Caster tenta invocar mais dessas criaturas, mas antes que ele conseguisse fazer isso, um dos meus Kezan acaba cortando os braços do Caster, também cortado uma parte do livro dele. Enquanto ele gritava pela dor, ele fez as criaturas cortadas pelo chão explodirem para recuar. Obviamente eu sabia para onde ele foi, mas deixei ele fugir de propósito para não alterar muito o curso da história. Quando a fumaça se despeça do local, eu fico pensativo: será que eu fiz o certo deixando ele escapar? Mas decido ignorar. Enquanto eu voltava para o castelo, Kiritsugu pergunta para saber o que ela achava disso tudo depois de tudo que aconteceu nessa batalha. A saber fica séria e fala: ele pode ser uma criança, mas tem a experiência de anos de batalha, talvez seja superior a minha. Ele não é uma criança normal, e eu não estou falando disso pelos poderes dele. Mesmo sendo uma criança, ele não demonstrou medo
medo ou mesmo hesitação na batalha. Isso não é sei como responder. Ele estava lutando com o servo, mas estava claro que ele estava apenas brincando com o caster. Ele poderia ter o matando qualquer momento. Isso é estranho. Enquanto porque ele não o derrotou. Enquanto ele dizia isso, eu a interrompo e falo que eu preciso dele vivo por enquanto. A saber, pergunta do porquê. Eu dou um leve suspiro e falo: você viu, não foi? Ele trouxe refs e ainda por cima eram crianças. Com certeza ele deve ter um esconderijo ou uma base para com várias outras crianças. Aquele mais o que mais me deixa preocupado é o fato da igreja permitir isso cedo, que eles deveriam manter essa guerra pelas sombras e ter um espírito heróico saindo por aí matando crianças. Vai chamar muita atenção. Então por que caralhos a igreja não faz nada? Tanto Kiritsugu quanto os outros na sala fica surpreso com minhas palavras, mas principalmente com minha dedução rápida sobre a situação. Kiritsugu pergunta o que eu pretendia fazer sobre o caster. Eu falo para ele: se concentra na guerra porque o caster vai ficar sobre minha responsabilidade. Se a igreja não fazer nada, eu vou por aqui. Se gostou, deixem seu like, se inscreva no canal e compartilha com seu amigo que também gosta de teorias. Falou!